Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Olha lá, ó, vamos tá trabalhando agora com vocês a parte de teoria dos conjuntos. Mais um módulozinho aqui para finalizar o nosso raciocínio lógico matemático. Essa parte de teoria dos conjuntos nós vamos estar lidando com elementos, certo? Esses elementos, ora eles vão se comportar como conjuntos, ora como subconjuntos e tudo mais. É uma matéria muito boa de ser estudada, ok? É uma matéria muito tranquila, mas só que a banca vem trabalhando de alguns jeitos diferentes, então você deve ter um pouco mais de atenção aqui nessa matéria. Certinho ou não? Então, olha, para a gente começar a falar um pouco de teoria dos conjuntos, nada mais importante do que te dar alguns conceitos fundamentais. Nós precisamos de algumas propriedades aqui. Então, olha, com bastante calma, vamos primeiro definir o que vem a ser conjunto. Conjunto nada mais é do que a reunião de elementos, certo? Quando eu tenho determinados elementos e reúno todos de uma certa maneira, ali eu tenho um conjunto, beleza? Se eu falo para você o seguinte, olha aqui, ó, o conjunto dos países que formam os BRICS. O que seria BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, certo ou não? Conjunto daqueles países emergentes que estão mais ou menos ali naquele patamar de economia, naquele patamar mais igualitário economicamente. Tanto faz. É um conjunto, se eu pegar todos esses países, colocarem os 5 em um determinado saco e amarrar, ali eu tenho um conjunto? Tenho um conjunto de fato. Beleza? Então, olha, diante disso, diante do conceito de conjuntos dado, nós temos que estudar a representação desses conjuntos. De qual que seria a maneira correta de representar isso daqui. Então, olha, a representação pode ser dada através de diagramas ou de chaves. Qual que eu vou utilizar, professor? Depende do exercício, depende da circunstância, depende da situação. Ora, nós vamos utilizar os diagramas, ora, nós vamos utilizar as chaves. Se for um exercício um pouco mais analítico, um pouco mais chato, nós vamos utilizar chaves. Se for um exercício um pouco mais genérico, dá para utilizar através dos diagramas. Então, basicamente, é pegar todos os países. Olha lá, eu posso pegar aqui, ó, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Colocá-los em um determinado diagrama e representá-los dessa seguinte forma, dessa forma um pouco mais simplificada. Diferentemente das chaves. As chaves aqui, olha, para representar esse mesmo diagrama, eu vou chamar esse primeiro diagrama aqui de uma letra A. Vou chamar ele aqui de uma letra Azão. Beleza? Você pode dar qualquer letra para ele, desde que essa letra seja maiúscula, para diferenciar o diagrama, o conjunto em si dos elementos, certo? Diferentemente aqui das chaves, olha lá, ó, representando o mesmo conjunto A. Quem que é o meu conjunto A? Está aqui, ó, eu posso representar desse jeito, ó, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Pronto, posso representar dessa forma através das chaves. Um outro conjunto que nós podemos ter aqui também, sei lá, o conjunto do alfabeto. Conjunto do alfabeto, eu posso ter aqui, ó, A, B, C, até a letra Z. É um outro tipo de conjunto? Sim, é um outro tipo de conjunto. Posso representar aqui também, no C, os meus algarismos. Posso representar os algarismos? Pode, aqui, ó, 0, 1, 2, 3, até o 9. Pronto. Aqui eu tenho outro conjunto. Tranquilo? Então, olha, a representação dos conjuntos poderá se dar através de diagramas e através de chaves. Tranquilo? Sem problema algum. Lembrando que conjunto é a reunião de elementos. Qual que é a maneira mais correta de representar essa reunião de elementos? Através de diagramas ou chaves. Beleza? Ora, alguns exercícios vão trazer para você utilizar diagramas, ora, vão trazer para você utilizar chaves. Beleza ou não? Tranquilo? Agora, para continuar, nós vamos falar um pouquinho de futebol aqui. Tranquilo? E alguns torcedores não vão se familiarizar bastante com isso daqui. Olha lá, ó, presta atenção.
conceitos importantes para nós. Esses conceitos, por que eu estou dando esse conceito, em especial esse conjunto vazio? Porque nós vamos utilizar ele lá na frente para fazer o cálculo de um conjunto que chama conjunto das partes. Ainda nessa aula você vai ver comigo, beleza? Olha lá. Esses conceitos, o conceito de conjunto unitário e conjunto vazio. O nome já fala por si só. Conjunto unitário é aquele conjunto que só possui um único elemento. Simples assim. Se eu pego, por exemplo, o conjunto formado por apenas um elemento, uma seleção pentacampeã de futebol. Qual que é a única seleção pentacampeã de futebol? Qual? A única que eu posso falar aqui é a do Brasil. Pronto. Existe mais alguma? Até o momento não, né? Então eu vou colocar aqui, ó, a seleção brasileira. Brasil. Nenhuma outra seleção possui 5 campeonatos mundiais de futebol. Tranquilo? Possui 5 Copas do Mundo. Show de bola. Mas só que, olha, se você vir aqui no conjunto vazio e ver, e imaginar que isso aqui seja a sala dos troféus do Mundial de Clubes do Palmeiras. Beleza? Se é a sala do Mundial de Clube do Palmeiras, quando você entra nessa sala, o que tem lá dentro? Nada. É um conjunto vazio. É só um jeito de você memorizar isso aqui de uma melhor forma. Olha lá. Conjunto vazio nada mais é do que o conjunto que não possui nenhum elemento. Não possui elemento. Se não possui elemento, é um conjunto vazio, no caso, o Mundial de Clube do Palmeiras. Como que eu vou representar isso daqui? Existem duas representações, certo? Olha lá, ó. Existe essa primeira representação, tranquilo? Eu posso representar dessa forma, ou eu posso representar dessa outra forma aqui, ó. Ou eu represento desse jeito, ou eu represento assim, ó. Um zerinho cortado ao meio. Certo ou não? Lembrando que uma observação importante para nós, eu não posso de jeito nenhum representar um conjunto vazio dessa forma. Eu não posso. E isso daqui, ó, não existe. Tudo bem? Pode colocar como observação aí no seu caderno. Isso daqui não existe. Então, olha, o conceito de conjunto unitário e de conjunto vazio. Conjunto vazio é só você lembrar do Mundial de Clube do Palmeiras, você não vai esquecer mais, beleza? Conjunto vazio, conjunto unitário, você vai lembrar da seleção brasileira. É a única que tem 5 títulos mundiais, beleza? É a única. Se eu pego todas as seleções que possuem 5 campeonatos mundiais, só tem o Brasil. Então aquele conjunto ele é unitário. Show de bola? Vamos continuar aqui, ó. Um outro conceito muito importante, pessoal, conceito muito importante é o conceito de subconjuntos, que toda hora nós vamos estar lidando com isso daqui, toda hora. Subconjuntos. Subconjunto é uma parte do conjunto, beleza? Se eu tenho um determinado conjunto, tenho aqui, ó, olha o meu conjunto. Aí eu pego uma partezinha desse conjunto, eu já tenho um subconjunto, beleza? Pego uma outra parte desse conjunto, eu já tenho outro subconjunto. Então, um determinado conjunto, olha o que eu vou falar para vocês, isso aqui já é importante. Um determinado conjunto é composto por diversos subconjuntos. Tem como fazer um cálculo desses subconjuntos? Tem. Daqui a pouquinho a gente vai fazer. Então, olha, um determinado conjunto é composto por vários subconjuntos. Show de bola? Nada mais é do que uma parte do conjunto. Então, vem comigo nesse exemplo. Olha, quando eu falo a respeito do conjunto do alfabeto, todas as letras do alfabeto, eu vou de A até Z. Tranquilo? De A a Z. E embaixo eu coloco, olha, o conjunto das vogais. Vamos preencher isso aqui, ó, o conjunto das vogais. A, E, I, O, U. Pronto. Um outro conjunto. Pensa comigo. Se eu pego esse conjunto das vogais e jogo ele dentro do conjunto do alfabeto, encaixa, não encaixa? Se eu pego esse Y e jogo dentro do D. Se eu pego o conjunto das vogais e jogo dentro do conjunto do alfabeto, vai dar certo, não vai? Sim, vai dar certo. Isso mostra que o conjunto das vogais é um subconjunto de D. Por quê? Dentro aqui do alfabeto eu tenho A, tenho E, tenho I, um pouco mais para frente aqui tenho O, tenho U,
Tenho também. Beleza? Se eu pego todos esses elementos e jogo aqui dentro, eles vão se encaixar perfeitamente. Show de bola? Tranquilo? Olha lá. Subconjuntos nada mais é do que uma parte do conjunto. Show. Sem problema nenhum. Não tem segredo aqui. Não tem segredo. Olha lá. Agora, nós vamos ter que lidar com algumas simbologias. Simbologias essas que eu vou precisar de um pouco mais de atenção de vocês, certo? Se eu falo o seguinte: determinado conjunto possui um elemento. Esse elemento ele está contido no conjunto ou ele pertence ao conjunto? Fica meio ruim, né, de fazer essas relações. Pois é, mas só que as bancas vêm trabalhando essas relações e nós precisamos saber. Um elemento ele está contido em um conjunto ou ele pertence a um conjunto? Um determinado subconjunto ele pertence a um outro conjunto ou ele está contido em outro conjunto? Ou ele contém um conjunto? Então tem essas nomenclaturas que nós vamos precisar diferenciar aqui. Tranquilo ou não? Mas só que antes nós precisamos saber essas simbologias. Relação entre elementos, conjuntos e subconjuntos. Que simbologia é essa? Temos essa simbologia, o Ezinho, temos um C e o C ao contrário. O E de pertence, o C de está contido e o C ao contrário é de contém. Beleza? É justamente ao contrário mesmo. A ideia dos dois são contrárias. As ideias são contrárias. O E de pertence, o C de está contido, o C ao contrário de contém. Do mesmo jeito que será válida também as suas negações. Olha lá, quando eu tenho o mesmo E cortado, seria a ideia de não pertencer. Quando eu tenho o C cortado, é a ideia de não estar contido. E quando eu tenho o C ao contrário, cortado, é a ideia de não contém. Tranquilo? Olha lá, então nós temos essas diversas relações. Então vem comigo aqui, ó. O que eu vou fazer com você? Qual que seria a relação diante desse exemplo? Diante desse exemplo, eu tenho um conjunto A e eu tenho um outro conjunto B. Conjunto A vai indo de 1 até 5 e o conjunto B indo de 2, sendo 2, 3 e 4. Qual que seria a relação desses elementos com o conjunto? Qual que seria a relação de A com B? Qual que seria a relação de B com A? Enfim, vem comigo, olha lá. A relação, pessoal, a relação, por exemplo, de 1 com esse conjunto A, o 1, se você notar, o 1 ele é um dos elementos de A. Tranquilo? A relação de um elemento com o seu conjunto ou subconjunto é de pertencer. Então eu posso falar aqui, ó, tranquilamente que os elementos pertencem aos conjuntos ou subconjuntos. Tranquilo? Essa seria a relação. A relação dos subconjuntos com os conjuntos. Um determinado subconjunto com o seu subconjunto, essa relação é de estar contido. Um subconjunto está contido no seu conjunto. Então aqui, ó, os subconjuntos estão contidos. Os subconjuntos estão contidos nos conjuntos. E de maneira análoga aqui, ó, os conjuntos contêm os subconjuntos. Então, diante desse exemplo, olha o que a gente vai fazer. Olha lá, ó. Qual que é a relação que existe entre o elemento 1 e o conjunto A? Que relação é essa? Vamos ver, ó. A relação entre o elemento 1 e o conjunto A. A relação que existe entre um elemento com o seu conjunto ou subconjunto é de pertencer. Vou colocar de azul aqui, ó. É de pertencer. Então eu posso falar que o 1 pertence ao A. Tranquilo? E qual que é a relação que existe entre o 1 e o B? O 1 e o B. O elemento 1, ele aparece no B? Ele não aparece. Então, essa relação aqui, ó, é de não pertencer.
Então, o 1 não pertence ao conjunto B. Por quê? Porque ele não está presente no B. Simplesmente dessa forma. Qual que é a relação que existe do B com o A? A relação que existe do B com o A. Se você for ver, o B é um conjunto e o A é um outro conjunto. Mas se você pegar o B e jogar dentro do A, você vai ver que encaixa. Então, portanto, aqui nós temos um subconjunto. A relação de um subconjunto com o seu conjunto, beleza? E a relação de um subconjunto com o seu conjunto é de estar contido. Então, eu posso falar que o B está contido no A. Tranquilo? E a relação oposta? Como que ficaria? Qual que é a relação de A com B? A relação de A com B pode se dar de duas maneiras. A relação de A com B. Eu posso falar que o A não está contido no B, certo? Porque se você pega o A e joga no B, irão sobrar elementos aqui. Tranquilo? Se sobra elementos, a relação é de não estar contido. Mas só que aí eu tenho uma outra relação também. Eu posso falar que o A contém o B. Se eu pego todos os elementos aqui de A e verifico os elementos que estão aqui em B, você vai ver que todos estão aqui dentro. Então, olha, é uma relação de conjunto para o seu subconjunto. O conjunto é A, mas só que o subconjunto é B. A relação de um conjunto para o seu subconjunto é de conter. Então, eu posso falar que o A contém o B, do mesmo jeito que o A não está contido em B. Então, nós temos essas duas relações aqui diante desse exemplo. Adiante. Qual que é a relação do A, do elemento 4 com A? Se o 4 é um elemento e o A é um conjunto, a relação é de pertencer. Pode pertencer ou não. O 4 pertence ao A? Sim, pertence. Então aqui, ó, o 4 pertence ao conjunto A. Do mesmo jeito que o 4 vai pertencer a quem? Ao B também. O 4 está aqui no A e o 4 também está no B. Então, o 4 pertence ao A e pertence ao B ao mesmo tempo, sem problema algum. Tranquilo? Diante desse exemplo, nós podemos fazer todas essas relações. Então, grava comigo. Os elementos pertencem aos conjuntos ou seus subconjuntos. Os subconjuntos estão contidos nos conjuntos. E os conjuntos contêm os subconjuntos. Tranquilo? Beleza? Para finalizar essa aula, eu tenho que passar só mais uma partezinha aqui para vocês a respeito do conjunto das partes. Quando eu falo de conjunto das partes, o conceito é um pouco confuso, pessoal. O que vem a ser o conjunto das partes? O conjunto das partes é o conjunto de todos os subconjuntos de um determinado conjunto. Beleza? Conjunto das partes é o conjunto de todos os subconjuntos de determinado conjunto. Aqui vai ficar um pouco mais evidente o porquê que eu fiz aquela parte dos conceitos com vocês. Beleza? Então vem comigo. Olha lá. Conjunto das partes é o conjunto de todo subconjunto de determinado conjunto de elementos. Temos 3 propriedades aqui. Na verdade, 2. A terceira, na verdade, vem a ser o cálculo propriamente dito para você ver se aquele conjunto das partes está correto ou não. A primeira propriedade é, e essa propriedade é importante, o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Beleza? Grava isso. O conjunto vazio, ele é um subconjunto de qualquer conjunto. Todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Tranquilo? Todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Grava essas duas propriedades, que daqui a pouquinho a gente vai ter que utilizar elas aqui. Show? Olha lá. Essa terceira, número de subconjuntos. Número de subconjuntos. Como que eu vou fazer o cálculo desse número de subconjuntos? Para fazer o cálculo desse número de subconjuntos, você vai levar em consideração, lembra lá do número de linhas da tabela, verdade? Lá das nossas primeiras aulas, 2 elevado a n, aqui vai se comportar do mesmo jeito, ok, pessoal? Olha lá, ó, 2 elevado a n, show de bola.
Mas só que esse n aqui será o número de elementos agora. Esse n vem a ser o número de elementos. Show de bola. N será um número de elementos. Não vamos confundir essa parte aqui com a lógica proposicional. São duas coisas totalmente diferentes. Mas só que a fórmula vai ser a mesma. Então vamos aqui, ó. Para fazer esse exemplo, eu coloquei um determinado conjunto A. O conjunto A possui quantos elementos aqui dentro dele? 3. Então vamos fazer esse cálculo. Olha lá, ó. Vamos fazer esse cálculo aqui no canto, ó. 2 elevado ao cubo, que vai dar 2 vezes 2 vezes 2, que vão dar 8 elementos. Show de bola. Perdão, 8 subconjuntos. 8 subconjuntos, levando em consideração 3 elementos. Não perde comigo. Olha lá, ó, presta atenção. Diante disso, eu vou fazer aqui o conjunto das partes. Vou fazer aqui, ó, conjunto das partes. Conjunto das partes nada mais é do que um outro conjunto. Mas só que dentro desse conjunto tem todos os subconjuntos desse conjunto. É um pouco confuso, mas só que olha lá. Vem comigo. Conjunto das partes. Olha lá, ó. Abri uma primeira chave. Dentro desse conjunto A, eu posso pegar somente o elemento A e falar que o A é um subconjunto? Posso. Eu posso pegar somente o elemento B e fazer um outro subconjunto? Posso. Eu posso pegar somente o elemento C e falar que é um outro subconjunto? Sem problema algum. Eu posso pegar o A e o B e falar que é um subconjunto de A, B, C? Posso. Posso pegar o A e o C? Posso pegar o B e o C? Posso. Posso fazer todas essas combinações e chamar de subconjuntos. Show de bola. Então vamos fazer essas combinações. Olha lá, ó. Eu posso falar o seguinte, ó. Eu posso pegar somente o A? Posso. Posso pegar somente o A. Posso pegar somente o B? Posso também. Posso pegar somente o B? Posso. Posso pegar somente o C? Sim. Só o C. Pronto. Todos esses aqui, todos esses meus subconjuntos, todos esses conjuntos são subconjuntos desse aqui de cima, sem problema algum. Posso pegar de 2 em 2? Pode, ó. Posso fazer A e B? A e B é um subconjunto de ABC? É. Posso pegar A e C? Posso, sem problema algum. Posso pegar B e C? Posso também. Posso pegar aqui, ó, B e C? Posso pegar também. Tranquilidade total. Agora, olha o que vai acontecer. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas só que o cálculo ali de cima me dá o quê? 8 subconjuntos. Eu tenho 8 subconjuntos, então aqui está faltando quantos? Está faltando 2. Onde que eu acho esses 2? Nas duas propriedades que eu coloquei antes para vocês. Conjunto vazio é um subconjunto de qualquer conjunto, então aqui no começo, olha, está faltando um conjunto vazio, e está faltando o conjunto, todo o conjunto é subconjunto de si mesmo. Então está faltando o subconjunto formado pelo o próprio conjunto. Então toma bastante cuidado com esses conceitos aqui. Ficou com dúvida? Volta o vídeo nessas terminologias e anota tudo no seu caderno. Além do conjunto vazio, falta um subconjunto formado por todos os elementos do conjunto. Que é quem? Que é isso aqui, ó. Coloquei uma vírgulazinha aqui, ó. A, B, C. Tranquilo? Agora sim, eu fecho o meu conjunto das partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos. Certo? Tranquilidade total. E agora, para finalizar isso aqui, eu tenho que fazer uma breve observação aqui, ó. Uma breve observação. Que observação? É uma observação feita
para esses dois últimos subconjuntos? Eles levam uma terminologia própria. Tanto o conjunto vazio como o conjunto formado por todos os elementos do conjunto, eles são chamados de conjuntos não próprios. Ok? Essa observação que eu coloquei o asterisco, e esse asterisco são conjuntos, subconjuntos não próprios. Não próprios. Ok? Com isso daqui, nós fechamos a primeira parte de teoria dos conjuntos. Show de bola? Essa parte, essa aula, ela é um pouco mais enjoadinha, porque conceito em cima de conceito, mais conceito, propriedade e tudo mais. Então nós temos várias e várias o quê? Simbologias, relações, conceitos, subconjunto, o que é um conjunto, conjunto das partes e por aí vai. Se você ficou com dúvida, volta o vídeo, porque essa aula é um pouco mais enjoada, um pouco mais chata. Beleza? Mas só que nós vamos precisar dessa aula para a próxima e para a resolução de exercício também. Tranquilidade, pessoal. Espero vocês. Até a próxima aula.